Fala pessoal, beleza? Boa noite. Nossa aula de hoje vai ser sobre circuito em série, tá? Eu acompanhei aqui, fiz a correção de algumas atividades de vocês, né? Parte da turma já me enviou aquele termo assinado, mas outros ainda não enviaram. Então, para aqueles que ainda não enviaram, por favor, né? Assinem um termo, me envie por e-mail, tá? O objetivo da nossa aula de hoje, como eu antecipei para vocês, vai ser a gente construir um circuito em série. E ao final da nossa aula vocês irão montar aí um circuito em série com algumas lâmpadas, né? Eu acredito que são duas lâmpadas. No vídeo a gente vai dar uma olhadinha. De forma bem resumida, né? O circuito em série, basicamente os componentes eles são ligados, né, de uma forma que existe um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Então, se você tivesse um circuito montado na sua frente e você percorresse o circuito com lápis ou com dedo, você ia perceber que em nenhum momento a gente tem duas escolhas para poder fazer em relação ao caminho a ser percorrido pela corrente. Então, todo circuito, né, de forma redundante, né, todo circuito que só tem um único caminho é um circuito chamado de circuito em série, tá legal? O circuito unitário, ele é um circuito que, em teoria, é um circuito em série, porque só tem um único caminho para a corrente fluir, né? Mas, de outro modo, a gente também chama de circuito unitário, porque vocês vão perceber que no circuito em série, quando a gente tem a queima de um componente, todos os outros apagam. Mas no circuito que só tem um componente, se ele não estiver funcionando, ninguém mais vai estar funcionando, né? Então, o circuito unitário tem essa característica, né, de ser um circuito em série, mas de não ter resistores totais e tudo mais, porque a gente está falando apenas de um componente só. Então, observe aqui no exemplo, né, que nesse meu circuitozinho em série a gente tem aqui um circuito em série com duas lâmpadas, né? Esse cara aqui que vocês estão vendo é um fusível, tá? Então a corrente ela passa e observem que é apenas um único caminho que ela pode fluir. Em nenhum momento existe uma escolha, tá? Já antecipando também a vocês, existem dois tipos de corrente, né? No sentido que eu falo, dois tipos da forma da corrente fluir, né? Existe o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é que os elétrons, né, na realidade, o que acontece é que os elétrons eles saem do polo negativo e vão até o polo positivo. Mas no sentido convencional da coisa, né, para facilitar e por convenção, né, acordou-se ou convencionou-se aí que eles saem do positivo e vão até o negativo, tá? Então toda vez que a gente for comentar de corrente, sempre vai tomar como ponto de partida o polo positivo, beleza? Então a corrente ela passa, ela energiza as duas lâmpadas e depois ela retorna para a nossa fonte de energia, tá bom? No circuito em série, a corrente elétrica em um circuito é a mesma em todos os pontos, independente do valor da resistência dos componentes do circuito, enquanto que a tensão ela se divide entre os consumidores. O que é que isso quer dizer? Se eu tivesse aqui uma lâmpada de refletor de estádio, se eu tivesse uma lâmpada pingo d'água, daquela de placa, no momento em que a corrente circulasse, a mesma corrente que passa na refletor de estádio seria a que iria passar nessa lâmpada pingo d'água, tá certo? Só para vocês terem noção de que uma vai iluminar muito mais, então vai ter um tipo de resistência, e outra ilumina menos, então vai ter outro tipo de resistência. Mas a corrente que circula aqui é a mesma. Por quê? Porque a gente tem apenas um caminho, né? O que vai mudar no nosso circuito em série é que as tensões, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa equação aqui embaixo, as tensões elas são diferentes. Ou seja, se a gente tem aqui na bateria 12 volts, a tensão da lâmpada 1 mais a tensão da lâmpada 2 é que vai dar 12. Então eu posso ter 10 volts e 2 volts, posso ter 9 e 3, posso ter 6 e 6, né? Então a tensão no circuito em série ela se divide. A tensão entre os terminais de associação é igual à soma das tensões entre os extremos de cada resistor,
né? E a resistência total de uma associação em série é a soma das resistências. Ou seja, é ruim na eletricidade, eu acho que vocês já devem ter visto isso no ensino médio, mas é ruim na eletricidade a gente trabalhar com um circuito em série com um monte de resistências, né? A forma mais fácil da gente conseguir estudar o circuito é a gente chegando num circuito unitário, né, e escolhendo uma resistência, vou escrever aqui, chamar aqui R total, digamos, que vai substituir todas essas. E qual é essa R total? Essa R total vai ser a soma da resistência 1, da resistência 2 e da resistência 3. Então, com a soma dessas três, você fica com a resistência total, você tem a tensão total e aí você consegue então agora calcular a nossa corrente total do circuito, certo? Com a corrente total do circuito, a gente consegue retornar para esse circuito aqui anterior e a gente descobrir qual é o valor da tensão que está passando na resistência 1, a tensão que está passando na resistência 2 e a tensão que está passando na resistência 3, tá? Eu vou colocar isso daqui a pouco no vídeo, que vai ficar um pouco mais fácil. Bom, um circuito em série é um circuito que a carga consumida depende da outra para funcionar e a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto. Então veja a foto aqui de cima, eu não tenho uma das lâmpadas aqui no meio do meu circuito, consequentemente nada aqui no circuito vai funcionar, por mais que a chave ela esteja na posição fechada, tá? E agora aqui de baixo a gente repõe aqui a lâmpada que estava faltando, né, a chave fechada, e perceba agora que todos os nossos consumidores eles acendem, tá? Vocês conseguem perceber isso daqui, essa aula vai ser em circuito misto, mas aquela lâmpada de pisca-pisca, ela tem 6 lâmpadas em série, quando uma queima aquelas 6 deixam de funcionar. Então não são as 6 que estão ruins geralmente, né? 1 ou 2 estão ruins, você tem que descobrir qual é para poder colocar todas para funcionar. A tensão total, então, de forma resumida, é a soma das quedas de tensões, né? Então, a tensão total que sai da bateria, né? O VT, ou ET, ou T, ou DDPT, né? Tem todos esses nomes, né? É, na verdade, a soma da tensão que passa na lâmpada 1, na lâmpada 2 e na lâmpada 3. Isso aqui tem 12 e essas lâmpadas são iguais. Vai ter 4, 4 e 4, tá? 4 com 4, 8, com 4, 12. 12 é igual à tensão que a fonte está enviando. A corrente total do circuito é a mesma, né? Já que só tem um único caminho para ela percorrer, então a mesma corrente que passa na lâmpada 1 vai passar na 2 e vai passar na 3. E a resistência total, que é aquele resistor que poderia substituir todas as lâmpadas por um só, para a gente fazer os nossos cálculos, ela nada mais é do que a soma das resistências, né, de todos os consumidores. Então R1, R2 e R3, tá certo? Vou colocar aqui o vídeo então, para a gente poder assistir. Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai fazer uma montagem sobre um circuito em série, tá? O circuito em série, basicamente, quando a gente tem uma sequência de componentes, ou seja, é um tipo de circuito em que as lâmpadas ou os consumidores estão de forma sequenciada, e se a gente remover um desses consumidores, todo o circuito ele para de funcionar, porque a corrente só tem apenas um único caminho para ela poder percorrer. Na aula de hoje a gente vai fazer um circuito em série com 2 lâmpadas, tá? E com 3 lâmpadas. Eu vou simular aqui o circuito com 3 lâmpadas, mas aí na sua casa, de atividade para casa, você vai estar fazendo com 2. Você vai estar simulando aqui comigo com 3, mas a atividade para ser entregue vai ser com 2. O que vai ser necessário? A pilha, né? A pilha com borne. O interruptor, já deixei aqui cortado o fio para poder me auxiliar, mas o interruptor, tá? As 3 lâmpadas, né? E o restante aqui do fio que eu também já cortei para a gente poder fazer a montagem. A montagem de hoje, vai ser exatamente como a gente está percebendo aqui no quadro. A gente vai pegar a fonte, vamos ligar a fonte no interruptor. No interruptor a gente vai ligar na primeira lâmpada. O fio que sai da lâmpada número 1 e ele vai em direção à lâmpada número 2. O outro fio que sai da lâmpada número 2 vai em direção à lâmpada número 3. E aí, por último, esse fio ele retorna aqui para a nossa fonte. Beleza? Então nós vamos fazer esse circuito aqui
É um circuito em série com 3 lâmpadas, né, com 3 consumidores. E depois que a gente fazer esse cara funcionar, a gente vai remover as lâmpadas para observar se o circuito continua ou não em funcionamento. Tá legal? Acredito que pela altura do campeonato, o Júlio já deve ter passado para vocês algumas fórmulas da lei de Ohm, né? Então a lei de Ohm, basicamente, ela diz que a tensão ela é o produto da resistência vezes a pela corrente, não é verdade? Então, aqui no nosso sistema, a gente também vai calcular as resistências dessas lâmpadas. Depois de calcular as resistências das lâmpadas, a gente vai calcular a resistência total do circuito. A resistência total do circuito de série significa dizer que seria a resistência que eu colocaria aqui, que substituiria todas essas três. Então, imagina que eu tenho 6 lâmpadas no meu circuito, eu quero representar como se fosse apenas uma. Eu aí faço uma conta para que a gente tenha a resistência total, ou a resistência equivalente, que seria aquele resistor, né, ou aquela resistência, ou aquela lâmpada que representa todas essas 3 ou todas as 6. Tá legal? Bom, a gente vai voltar ali agora para poder fazer a nossa medição, ou a nossa montagem. Eu vou fazer a montagem aqui com minha bateria aqui de 12 volts, tá? Como eu já expliquei a vocês aqui, o brilho vai ficar um pouquinho maior para mim, então para vocês que vão estar vendo o vídeo. Assim que eu terminar de fazer essa montagem aqui, eu retorno aqui para poder mostrar para vocês. Vou dar um pause aí agora. Bom, pessoal, montei aqui o circuito, vou pedir a Chico para chegar um pouquinho mais perto, ó. Lembrem que a diferença é que vocês vão estar fazendo com essa fonte. Então a fonte está aqui, né? O fio vermelho vai pegar aqui, ó, no nosso interruptor, tá? Esse fio vermelho daqui pega no interruptor, do interruptor para a primeira lâmpada, da lâmpada para a segunda, da segunda para a terceira, e aí vai retornar aqui para o nosso fio preto. Tá legal? O meu circuito aqui, ó, já liguei aqui o circuito, né? Aqui na mesa já está aceso. E aí eu tô aqui, ó, com o auxílio aqui do meu multímetro digital, né? Medindo a tensão na minha fonte, né? Essa tensão de vocês aqui é uma bateria de 9 volts, tá? Mas nesse meu caso aqui a gente está utilizando uma fonte aí de 12,68 volts. Então vou até anotar esse valor aqui, ó. A tensão na minha fonte é igual a 12,68 volts, beleza? No meu circuito em série, como eu falei a vocês, a corrente só circula por um caminho. Então o caminho que ela percorre é esse, passa na primeira, segunda, terceira e volta. Se por algum motivo acontecer uma interrupção no circuito, olha o que acontece. Tirei uma lâmpada ou a lâmpada queimou, todo o circuito ele vai se apagar. Então perceba que quando um dos consumidores apresenta problema ou o consumidor não está localizado no circuito, esse circuito ele tem uma interrupção no seu fornecimento de energia. Porque o elétrico ele não consegue atravessar e chegar mais uma vez à bateria. Então, como o caminho agora não está mais liberado, né, nosso circuito ele não funciona. Eu estou fazendo isso para a primeira lâmpada, mas para a lâmpada do meio, mas eu poderia fazer aqui, ó, na primeira, também dá no mesmo, ó, e posso fazer, ó, tá com mau contato. E posso fazer aqui também para a última, ó. Então a última lâmpada também a mesma coisa acontece, tá certo? Eu já antecipei e eu já verifiquei qual é a resistência de cada uma dessas lâmpadas, né? Eu aí coloquei aqui resistência aqui no outro multímetro, tá? Deixei o circuito desligado porque a resistência nós só podíamos medir com o circuito desligado. E aí eu fiz a medição, só que eu fiz a medição como é que eu estou, né? Vamos ver se os valores vão ser próximos ainda. E já está dando 6,4, né? E aí nessa situação aqui agora, fazendo essa medida, entra os valores aqui também dos fios, são levados em consideração. Deixa eu medir aqui direto na lâmpada. Então observe, ó, tá vendo aí? 5 ohms. Como as lâmpadas são idênticas, né? Como as lâmpadas são iguais, cada uma delas ela vai ter aproximadamente 5 ohms. Então 5 ohms na primeira, 5 na segunda e 5 na
na terceira. Como o meu circuito é um circuito em série, lembra que eu falei a vocês da resistência total ou resistência equivalente? A resistência total, nesse caso, vai ser a soma de todos os resistores. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3. 5 por 5 por 5, a gente então tem 15 ohms, né? Isso aqui é o número 1. A gente tem 15 ohms de resistência total ou resistência equivalente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar uma lâmpada de 15 ohms ou um resistor de 15 ohms, eu posso substituir por todas essas três. Eu vou ficar agora, nesse momento, tendo o circuito representado por apenas uma. Tá? Vamos colocar, já que a gente já sabe qual é a tensão da fonte, vamos colocar agora essa resistência total para a gente descobrir agora qual é a corrente total que circula no meu circuito. Então, observe, a corrente total que circula no circuito, né, é o que? É a tensão dividido pela resistência. Então, a tensão total dividido pela resistência total. 12,68 dividido por 15. Isso aí vai dar... Preciso da calculadora. Vou pausar aqui o vídeo para a gente poder usar a calculadora aqui no celular. Então aqui, pessoal, a nossa conta deu 0,84 ampere, certo? Ou 840 miliampere, caso vocês queiram utilizar múltiplos e submúltiplos, né? 840 miliampere, dá na mesma coisa, tá certo? Já temos o nosso valor da nossa corrente. Para que isso é importante? No circuito em série, a gente tem uma regra que diz o seguinte, que a resistência total, resistência equivalente, é a soma dos resistores. Ela diz também, a corrente, observe que ela só tem um caminho para circular, na verdade. Então, aquela corrente ali, que é a corrente total, né, por 840 mA, ela vai ser a mesma para todos os consumidores. Porque observe que, quando os elétrons passam, eles em nenhum momento possuem mais de um caminho para poder percorrer o meu circuito. Então, a corrente da lâmpada 1 é igual à corrente da lâmpada 2, que é igual à corrente da lâmpada 3, que é igual à corrente total do circuito. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Eu tenho uma corrente total, que é a corrente da lâmpada 1, da lâmpada 2 e da lâmpada 3, e eu tenho agora a resistência de cada um dos meus consumidores. Isso faz com que eu possa agora calcular a tensão que cada um deles vai estar consumindo, ou seja, a queda de tensão em cada um dos nossos consumidores. Na lâmpada 1, a tensão da lâmpada 1 é a resistência da lâmpada 1 vezes a corrente da lâmpada 1. Então, a tensão da lâmpada 1 vai ser 5 vezes 0,84. Isso daqui vai ser igual a 4,2 volts. A lâmpada 2, por ela ter os mesmos 5 ohms e ela ter a mesma corrente, o valor também vai ser igual. 4,2 e aqui também 4,2 volts. O que é que isso quer dizer? A gente está saindo da fonte com 12,68 volts, né? Tem as aproximações aí. E cada uma das minhas lâmpadas, por a lâmpada ser a mesma resistência, está consumindo 4,2 volts. Se eu tivesse uma dessas lâmpadas com uma resistência diferente, aí a gente teria quedas de tensões diferentes. Poderia ter 5 volts em uma, 6 volts na outra, 1 volt em outra. Tá? A gente vai fazer a medição aqui agora, né, com esse nosso multímetro, para a gente observar que eu tenho 12,72 volts e que a soma dessas três lâmpadas precisa me dar 12,72. Às vezes os valores podem não estar 100% precisos, tá? Porque a gente tem algumas perdas aqui no nosso circuito, né? Mas vamos calcular elas aqui, né? Vamos medir elas aqui agora. Então liguei aqui, ó, observe 12,7, né? Vou fazer agora aqui a medição, ó, da minha lâmpada 1, a tensão na lâmpada 1.
Atenção na lâmpada 1. Calma, peraí. Olhe lá, 4,5 volts na lâmpada 1. Saiu 12,7. Então, a primeira deu 4,5. A segunda deu 4,10 para facilitar a nossa conta, né? Então, nós já temos agora 4,5 da primeira com 4,1 da segunda, 8,6 volts. E a última agora... 8,6 com 3,8, 8 com 8,6 com 3,8 vai ser 8 com 3, 11, e 8,6 mais 8 deu quanto? 40, né? Então 12,4, tá? Ou seja, a gente está tendo uma tensão total saindo aqui da nossa fonte de 12,6 ou 12,7, né? E a gente estava aqui no circuito aqui com 12,4 volts. Esses outros 0,2 volts, né, geralmente são valores que são perdidos aqui ao longo do circuito, porque todo o circuito elétrico a gente tem uma perda de tensão, né? Porque, como eu falei a vocês, a gente tem o efeito Joule. Quando a corrente está circulando pelo circuito, parte dessa corrente é transformada em calor e isso resulta em perda, né, de tensões aqui, tensões nominais. Beleza? A prática de hoje é essa daí, pessoal. Eu quero que vocês façam essa mesma prática, né, assistindo o vídeo com as 3 lâmpadas, e para o exercício de casa, vocês vão fazer o circuito com 2 lâmpadas, tá? Fazem o circuito com 2 lâmpadas, acendem, tiram a foto, tira uma das lâmpadas e aí tira outra foto, coloca aqui no arquivo Word e encaminha para aqui no Google Class. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí. Valeu, galera. Capão não? Bom, pessoal, a aula de hoje então é essa, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida me envie um e-mail, né? Façam o que foi indicado aí no vídeo e igual a da aula da semana passada, vocês mandam uma foto aí do circuito de vocês, tá legal? É isso, vou ver se tem mais algum videozinho interessante no YouTube, eu posto aqui também na aula. Mas é isso daí, um bom final de semana, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau.